E aí pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre permutação simples e permutação com repetição, beleza? A gente vai entender a diferença e em qual caso aplicar aí, né, as situações de permutação. Então inicialmente, gente, só para a gente entender o que é permutação. Permutação é ordenar, então são formas diferentes de você ordenar, seja um anagrama, seja uma sequência numérica, tá bom? Beleza, então vou trazer esse exemplo aqui de permutação simples. A gente pode observar que nós temos aqui 5 elementos diferentes. Então, de quantas formas eu posso arranjar aqui esse anagrama? Então, para você conseguir descobrir de quantas formas possíveis você pode fazer isso, você vai contar o número de elementos que você possui aqui. Então, nós temos 5 elementos, correto? Se eu tenho 5 elementos, vai ser a permutação de 5. E aí a gente escreve dessa forma aqui, tá? P de 5. Então, o P de 5 vai ser justamente 5 fatorial. Lembrando, gente, que o que é fatorial, né? É a gente escrever o número e ter esse pontozinho aqui de exclamação logo à frente. Isso nos indica que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, ou seja, nesse caso aqui eu não tenho nenhuma restrição para repetições, ou seja, eu posso arranjar essas cinco letras aqui de 120 formas diferentes, tá certo? Então aqui é a permutação simples. Permutação com repetição é quando a gente vai ter elementos iguais repetidos mais de uma vez. Então o que é que a gente tem aqui, por exemplo? O A ele se repete duas vezes e esse D aqui se repete duas vezes também. Então, como é que a gente faz nesses casos aqui? Obviamente, se você for pensar, se eu for utilizar a permutação simples do jeito que está aqui, eu vou ter elementos que vão aparecer mais de uma vez, né? Então, a gente, como tem elementos repetidos, nós temos que calcular de uma forma diferente. Então, como é que seria? Você vai contar o número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 elementos no total. Então, vai ser o P de 7, certo? E aí você vai verificar as repetições. Então, o A se repete duas vezes. Você coloca um 2 aqui em cima. O D se repete duas vezes. E aí você coloca um 2 aqui também. Ok? Montem a questão. Então, como é que eu vou ver isso na prática? Então, vai ser o fatorial de 7 dividido pelas repetições que eu tenho. Então, 2 fatorial e 2 fatorial. Tá certo? Então, olha só, como é que ficaria na prática, né? 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E aí a gente repete o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. E o 2 fatorial eu vou reescrever aqui. Então, olha só, eu posso até simplificar para facilitar a minha conta aqui, né? Cancelo o 2 fatorial com o 2 fatorial aqui de baixo. Cancelo esse 4 que dá 2 e esse 2 que dá 1. Então, sobrou apenas aqui 7 vezes 5 vezes 2 vezes 3, né? Então, olha só, 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 2 dá 70. 70 vezes 3 dá 210. Ou seja, aqui no caso nós temos 210 formas diferentes de permutar, ou seja, escrever, ordenar de forma diferente, ok? Vamos para alguns exemplos práticos para a gente realmente fixar esse conteúdo que foi visto aqui, beleza? Então vamos lá. Olha a situação. 6 pessoas, entre elas 2 são idosos. Ok. Na letra A fala, sem restrições quanto à posição. São 6 pessoas e eu não tenho nenhuma restrição, então posso ali ordená-las da forma que eu quiser. Então quer dizer que são 6 pessoas, são 6 elementos, então é permutação de 6. Certo? Permutação de 6 é a mesma coisa que 6 fatorial. De 5 fatorial a gente já calculou aqui, né? 120. No caso seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Então 120 vezes 120 aqui, né? 120 vezes 6, desculpa. No caso vai ser quanto? 720. Né? Seria o número de posições que eu posso ir ordenando. Vamos para o segundo caso. Os dois idosos devem estar atrás um do outro. Se eles devem estar atrás um do outro, o que deve acontecer aqui?
a gente vai considerar eles dois como apenas um, tá certo? Então seria permutação de 5, beleza? Só que, nesse caso, eu vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque nesse caso aqui, eu posso ordenar esses dois idosos de maneiras diferentes. Por isso que eu multiplico por 2. Então, o fatorial de 5 a gente já calculou, que é 120. Então, 120 vezes 2, 240. Então, eu posso arranjar de 240 formas diferentes. Último caso, dois idosos juntos na frente, ou seja, eles têm que estar lá no início da fila, o mais velho em primeiro lugar. Então, é como se fosse o seguinte, ó. Se a gente fosse montar a fila aqui, a gente sabe que são 6 pessoas, né? Então, olha só, são 6 pessoas. O idoso mais velho tem que estar especificamente aqui na primeira posição. E o segundo idoso deve estar logo em seguida. Ou seja, essas duas posições aqui já estão cativas, eu não posso alterar, já que a questão nos restringiu isso. Então, sobrou apenas quantas posições diferentes? 4. Ou seja, vai ser 4, 3, 2 e 1. Então, resumindo aqui a questão, vai ser a permutação de 4, já que essas duas posições aqui a gente já tem essa restrição. Permutação de 4 é 4 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. E aí a gente tem a nossa resposta final. Beleza, galera? Espero ter ficado claro essas dicas aqui sobre permutação simples e permutação com repetição, tá? E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada esse conteúdo de probabilidade, beleza? Forte abraço, se você gostou, comenta, compartilha o vídeo, beleza? Até a próxima!